Acabou de descobrir que está grávida e vai iniciar o acompanhamento pré-natal? Vem entender quais são os exames essenciais e complementares do primeiro trimestre. Olá, meninas! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma fase muito especial, que é quando a gente descobre que está grávida e vai para a primeira consulta de pré-natal. Aí a gente vai começar o nosso acompanhamento pré-natal e aí vem algumas ansiedades, como quais são os exames que eu vou ter que fazer, quais são as possibilidades. Então eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre os exames essenciais, que são aqueles que realmente toda gestante deve fazer, e os complementares, que podem surgir como uma opção, certo? Então, o que eu quero chamar atenção primeiro de tudo, eu vou comentar os exames que são para pacientes de baixo risco, certo? Então, começando um pré-natal, uma paciente que não tem nenhuma comorbidade, nem nada disso, quais seriam os exames que a gente precisa realizar? Então, o primeiro deles é o exame do diagnóstico da gestação, que pode ser tanto um exame de urina quanto um exame de sangue para dosar o hormônio beta-HCG, certo? Tendo esse resultado, a gente já tem o positivo para seguir em frente. A partir de então, o primeiro ultrassom deve ser realizado por volta de 6 semanas, que é quando a gente já consegue ver um saquinho gestacional, com a presença do embrião, às vezes já com batimento, mas entre 6 e 9 semanas esse ultrassom ele deve ser realizado para datação da gestação. Então esse é um dos primeiros exames essenciais de imagem, certo? O outro exame essencial de imagem que deve ser feito é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que acontece entre a 11ª e a 14ª semana de gestação, que é muito importante para o rastreamento de algumas alterações cromossômicas e para ver algumas alterações, a gente já consegue desconfiar de algumas alterações anatômicas também, tá bom? Então, esses são os exames de ultrassom essenciais. Os exames de sangue essenciais são as sorologias, os exames de hemograma para ver se tem algum tipo de anemia. Eu vou deixar uma listinha aqui para vocês sobre todos os exames que são os exames essenciais que a gente pede de sangue para pacientes de baixo risco. Além disso, é importante fazer o exame de urina e o exame de fezes, certo? Então, esses seriam os exames essenciais. Como complementar, o que pode vir? Primeiro deles, para aqueles papais que estão ansiosos para saber o sexo do bebê, é a sexagem fetal, tá? A sexagem fetal é um exame que pode ser feito a partir da 8ª semana de gestação. É um exame de sangue periférico, no qual a gente tenta detectar o DNA fetal e saber qual é o sexo do bebê. Outro exame opcional é o NIPT, que é um rastreamento de alterações cromossômicas no bebezinho, que também é um exame de sangue. Então, é uma coleta de sangue que pode ser feita a partir da 10ª semana de gestação, e ele entra como um exame complementar, porque normalmente não é obrigatório que a paciente faça, a não ser que ela venha com alguma alteração naquele ultrassom morfológico de primeiro trimestre que eu comentei. Algumas pacientes na consulta, por fatores de risco, como idade ou um histórico de alterações cromossômicas na família, a gente vai realmente recomendar a realização desse exame de maneira mais enfática. Porém, ele num pré-natal de baixo risco, ele não entra como um exame essencial e sim como um exame complementar, certo? Bom, espero ter esclarecido para vocês quais são esses exames iniciais no primeiro trimestre. O acompanhamento pré-natal é sempre muito importante e é legal a gente já ter uma noção do que vai acontecer para ir se programando. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de dar o like aqui embaixo e se inscrevam no nosso canal para a gente continuar sempre se comunicando de maneira efetiva. Até mais!